Olá, queridos ouvintes das Histórias para Dormir. Hoje trago uma história que vai mexer com cada fibra do seu ser. Uma narrativa que nos leva às águas profundas e misteriosas do Oceano Pacífico, onde a verdade pode ser mais sombria do que qualquer ficção. Se você gosta de mistérios reais que desafiam nossa compreensão sobre a natureza humana, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like para me ajudar a continuar trazendo essas histórias perturbadoras e fascinantes. Agora, vamos juntos desvendar o que realmente aconteceu com Tris Morrison no cruzeiro Celestial Dream. Vamos à história. Março de 2019. O cruzeiro Celestial Dream cortava as águas cristalinas do Pacífico Sul numa rota de 14 dias que ligava Los Angeles ao Tahiti. Era um dos navios mais luxuosos da frota Pacific Crown Lines, com suas 9.000 toneladas de aço polido e promessas de uma experiência inesquecível. Para a maioria dos 1.200 passageiros a bordo, era exatamente isso que estava acontecendo. Mas para Tris Morrison, de 28 anos, aquela viagem se tornaria algo completamente diferente. Tris era enfermeira em um hospital de Portland, Oregon. Havia economizado por 2 anos para realizar aquele sonho de navegar pelo Pacífico, algo que planejara desde adolescente quando folheava revistas de viagem na biblioteca da escola. Era uma mulher reservada, mas determinada. Seus colegas de trabalho a descreviam como alguém que cuidava dos outros, com uma dedicação quase maternal, sempre disposta a fazer turnos extras quando algum paciente precisava de atenção especial. Ela embarcou sozinha no dia 15 de março, uma sexta-feira ensolarada no porto de Los Angeles. As primeiras fotos que postou em suas redes sociais mostravam seu entusiasmo genuíno. Estava hospedada na cabine 7042, no 7º deck, uma acomodação modesta, mas confortável, com vista parcial para o oceano. Naquelas primeiras imagens, Tris sorria radiante, com os cabelos castanhos dançando no vento marinho, os olhos verdes brilhando de expectativa. Os primeiros dias transcorreram normalmente. Tris participava das atividades do navio com moderação, preferindo os momentos mais tranquilos aos espetáculos grandiosos. Gostava de ler no deck superior durante as manhãs, sempre com um café na mão e um livro de mistério no colo. À noite, jantava sozinha no restaurante principal, observando as famílias e casais ao seu redor com um sorriso discreto. Foi na terceira noite que tudo começou a mudar. Durante o jantar, Tris conheceu Marcus Chen, um empresário de São Francisco que viajava a negócios disfarçados de férias. Marcus tinha 42 anos, era divorciado recentemente e possuía aquele charme calculado de quem está acostumado a conseguir o que quer. Eles conversaram por mais de 1 hora naquela primeira noite, e as câmeras de segurança do restaurante mostraram uma Tris claramente interessada na companhia. Marcus era persuasivo. Contou histórias de suas viagens pelo mundo, de negócios arriscados que deram certo, de uma vida que parecia saída de um filme. Tris, que até então havia vivido uma existência relativamente simples e previsível, parecia fascinada por aquele universo diferente. Eles se encontraram novamente na noite seguinte e desta vez caminharam juntos pelo deck sob as estrelas.
Mas havia algo em Marcos que não batia. A tripulação mais atenta percebeu inconsistências em suas histórias. Em uma conversa com o bartender, ele disse ser dono de uma empresa de importação. Com a recepcionista do spa, mencionou trabalhar com tecnologia. Para a instrutora de dança, era consultor financeiro. Pequenas contradições que isoladamente poderiam passar despercebidas, mas que começavam a formar um padrão preocupante. Tris, porém, estava encantada. Suas postagens nas redes sociais, que antes mostravam paisagens e pratos de comida, passaram a incluir fotos suas com Marcos. Eles apareciam juntos no deck, no restaurante, sempre sorridentes. Mas se olharmos com atenção essas imagens, há algo nos olhos de Tris que mudou. Uma certa tensão, uma ansiedade que não estava presente antes. Foi na sexta noite que Sarah Melbourne, passageira da cabine vizinha à de Tris, ouviu a primeira discussão. Eram cerca de 2 da manhã, quando vozes alteradas atravessaram a parede fina que separava as cabines. Sarah não conseguiu distinguir as palavras exatas, mas o tom era inequivocamente de conflito. A voz feminina, que ela reconheceu como sendo de Tris, soava desesperada, quase suplicante. A voz masculina era controlada, mas havia algo ameaçador em sua calmaria. A discussão durou cerca de 20 minutos. Depois, silêncio. Sarah considerou bater na porta para verificar se estava tudo bem, mas acabou decidindo que não era da sua conta. Uma decisão que ela carregaria pelo resto da vida como um peso na consciência. No dia seguinte, Tris parecia diferente. Seus olhos estavam inchados, como se tivesse chorado durante a noite. No café da manhã, ela se sentou sozinha, evitando olhar na direção da mesa onde Marcos costumava se instalar. Quando ele se aproximou para falar com ela, Tris se levantou abruptamente e saiu do restaurante. Várias pessoas notaram, mas ninguém interveio. As câmeras de segurança registraram Tris vagando pelos corredores do navio durante a tarde daquele 7º dia. Ela parecia perdida, parando ocasionalmente para olhar o oceano através das grandes janelas panorâmicas. Em um momento particular, capturado por uma câmera no deck superior, ela ficou parada por quase 15 minutos, observando as ondas, uma expressão de profunda contemplação no rosto. À noite, Marcos tentou novamente se aproximar. Desta vez, eles foram vistos conversando no bar do 10º deck, uma área mais reservada do navio. As imagens mostram uma conversa tensa, com gestos controlados, mas carregados de emoção. Marcos parecia estar tentando convencê-la de algo, enquanto Tris balançava a cabeça repetidamente, em clara negativa. Foi a última vez que alguém viu Tris viva. Na manhã do 8º dia, quando o serviço de limpeza tentou entrar na cabine 742 para a arrumação diária, encontrou a porta trancada por dentro. Depois de várias tentativas de contato, a segurança do navio foi acionada. Quando finalmente conseguiram abrir a porta, a cabine estava vazia. A cama não havia sido desfeita. As roupas de Tris estavam todas no armário, mas ela tinha desaparecido. O protocolo de emergência foi imediatamente ativado. O navio inteiro foi revistado, cada cabine, cada banheiro, cada depósito. Anúncios constantes pelos alto-falantes
Pediam que Tris Morrison se apresentasse à recepção. Os passageiros foram questionados. A tripulação foi interrogada. Nada. Era como se ela tivesse simplesmente se desvanecido no ar. Mas a investigação logo revelou detalhes perturbadores. O sistema eletrônico da cabine mostrava que a porta havia sido aberta às 3h42 da manhã. As câmeras de segurança do corredor, curiosamente, apresentaram uma falha técnica exatamente naquele período, das 3h30 às 4h15 da manhã. Uma coincidência que deixou os investigadores profundamente desconfiados. Marcus Chen foi imediatamente procurado para depoimento. Sua reação foi estranhamente calma, para alguém que havia desenvolvido um relacionamento próximo com a pessoa desaparecida. Ele afirmou ter passado a noite toda em sua própria cabine, no deck superior, e que sua última conversa com Tris havia sido cordial, sem qualquer tipo de conflito. Mas as evidências começaram a contradizer sua versão. O card eletrônico da cabine de Marcus mostrou atividade incomum naquela madrugada. Ele havia saído às 2h15 da manhã e retornado às 5h23. Quando confrontado com essa informação, Marcus mudou sua versão, dizendo que teve insônia e decidiu caminhar pelos decks para relaxar. A busca se intensificou. Mergulhadores foram acionados na primeira oportunidade quando o navio atracou em Cabo San Lucas para reabastecimento. Helicópteros da Guarda Costeira Mexicana varreram a área onde o navio havia navegado durante a madrugada do desaparecimento. Nada foi encontrado. Enquanto isso, a investigação sobre o passado de Marcus Chen revelou informações alarmantes. Seu nome verdadeiro era Marcus Delacroix e ele tinha um histórico criminal complexo. 3 acusações de fraude financeira, 2 por violência doméstica, uma delas resultando em ordem de restrição e uma investigação ainda em andamento por desaparecimento de uma ex-namorada em Nevada. A empresa que ele dizia possuir não existia. O endereço em São Francisco que forneceu era de um prédio comercial, onde nunca houve registro de sua presença. Até mesmo sua identidade no navio era falsa. Havia embarcado com documentos fraudulentos de excelente qualidade. Mas Marcus tinha um álibi para o período crítico do desaparecimento. As câmeras do cassino do navio o mostravam jogando pôquer das 2 às 6 da manhã, exatamente durante a janela temporal em que Tris desapareceu. Como ele poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo? A resposta veio de uma fonte inesperada. James Rodrigues, funcionário da manutenção do navio, procurou discretamente o chefe de segurança 2 dias após o desaparecimento. James tinha informações que poderiam mudar completamente a investigação, mas estava com medo de falar. Ele havia presenciado algo na madrugada da noite em questão, algo que o assombrava desde então. James estava fazendo sua ronda de inspeção nos decks inferiores, quando ouviu vozes vindas de uma área restrita, perto da sala de máquinas. Eram quase 4 da manhã. Ele se aproximou cautelosamente e reconheceu a voz de Tris, que parecia estar em pânico. Ela estava dizendo algo como: "Você não pode me obrigar a fazer isso." E "Isso é loucura, Marcus." A voz masculina respondia de forma calma, mas ameaçadora:
James não conseguiu ver os rostos por causa da iluminação precária, mas tinha certeza de que a mulher era Tris. Ele a havia visto várias vezes durante a viagem. O homem, ele não podia afirmar com certeza que era Marcos, mas a voz parecia familiar. O que James presenciou a seguir o deixou paralisado de terror. Houve sons de luta, um grito abafado e depois silêncio. James esperou escondido por quase 1 hora antes de se atrever a se aproximar da área. Quando finalmente investigou, encontrou apenas uma pequena mancha de sangue no piso metálico e um pequeno brinco de pérola que ele tinha certeza de ter visto Tris usando. Por que James não relatou isso imediatamente? Ele explicou que Marcos havia se aproximado dele no dia seguinte, de forma aparentemente casual, para uma conversa amigável. Durante essa conversa, Marcos mencionou conhecer detalhes íntimos sobre a família de James no México, incluindo o endereço exato onde sua irmã trabalhava e o horário que seus filhos saíam da escola. A mensagem era clara: silêncio em troca da segurança de sua família. Com essa nova informação, a investigação tomou um rumo completamente diferente. A mancha de sangue foi coletada e enviada para análise forense. O brinco foi reconhecido por Sarah Melbourne, a vizinha de cabine de Tris, como sendo realmente pertencente à enfermeira desaparecida. Mas ainda havia o problema do álibi de Marcos. Como ele poderia estar no cassino e simultaneamente na sala de máquinas? A resposta veio quando os investigadores descobriram que Marcos não estava viajando sozinho. Ele tinha um parceiro, alguém que havia embarcado separadamente e que mantinha contato discreto com ele durante toda a viagem. Esse parceiro era David Walsh, um homem de 51 anos, com um histórico ainda mais sombrio que o de Marcos. David era ex-militar, especialista em operações discretas, e havia sido contratado por Marcos para uma tarefa específica naquele cruzeiro. Eles se conheceram na prisão anos antes, onde desenvolveram uma parceria criminal baseada em complementaridade de habilidades. Marcos era o manipulador, o sedutor, enquanto David era o executor, o que resolvia os problemas mais práticos. A investigação revelou que Tris não foi uma vítima aleatória. Marcos havia sido contratado por um terceiro para se aproximar dela durante a viagem. Tris possuía informações valiosas sobre irregularidades financeiras no hospital onde trabalhava. Informações que poderiam comprometer pessoas muito poderosas. Como enfermeira do setor administrativo, ela havia descoberto um esquema complexo de fraude em seguros médicos que movimentava milhões de dólares. Tris havia mencionado suas descobertas a alguns colegas próximos, dizendo que planejava reportar tudo às autoridades quando retornasse da viagem. Essa informação chegou aos ouvidos errados e Marcos foi contratado para impedi-la de falar. O plano inicial era seduzi-la, ganhar sua confiança e convencê-la a permanecer em silêncio. Quando isso falhou, partiram para medidas mais drásticas. Na madrugada de seu desaparecimento, Marcos atraiu Tris para a área restrita do navio sob um pretexto qualquer. Talvez tenha dito que queria mostrar-lhe algo especial, ou que precisavam conversar em particular, longe de olhares curiosos.
David estava esperando nas sombras. O que aconteceu exatamente naqueles momentos finais? Baseado nos indícios físicos e no testemunho de James Rodrigues, os investigadores reconstituíram a sequência provável dos eventos. Tris resistiu quando percebeu a real intenção de seus captores. Houve uma luta durante a qual ela foi ferida, daí a mancha de sangue e o brinco perdido. Ela foi então subjugada e o que aconteceu depois permanece um mistério que assombra todos os envolvidos na investigação. O Oceano Pacífico naquela região tem uma profundidade média de 4.000 metros. É um abismo azul escuro onde a pressão esmagadora e a escuridão eterna guardam segredos que talvez nunca sejam revelados. Se Tris foi descartada nessas águas, as chances de seu corpo ser encontrado são praticamente nulas. Marcos e David foram presos quando o navio atracou em Los Angeles uma semana após o desaparecimento. As evidências eram circunstanciais, mas suficientemente convincentes para sustentar acusações de sequestro e homicídio. Durante os interrogatórios, ambos negaram qualquer envolvimento no desaparecimento de Tris, mantendo versões contraditórias, mas igualmente inverossímeis. O julgamento foi um espetáculo midiático que durou 6 meses. A promotoria apresentou um caso detalhado baseado em evidências forenses, testemunhos e a reconstrução meticulosa dos eventos. A defesa argumentou que tudo não passava de coincidências e que não havia prova definitiva de que Tris estava morta. Ela poderia ter simplesmente decidido desaparecer e começar uma nova vida. Marcos foi condenado a 25 anos de prisão por homicídio em 2º grau. David recebeu a mesma sentença como cúmplice, mas durante todo o processo, eles se recusaram a revelar o que realmente aconteceu com Tris ou onde estava seu corpo. Levaram esse segredo consigo para suas celas, onde permanecem até hoje. A família de Tris, seus pais idosos e uma irmã mais nova, nunca se recuperaram completamente da perda. Sem um corpo para enterrar, sem respostas definitivas sobre seus momentos finais, eles vivem em um limbo emocional que parece não ter fim. Organizaram buscas privadas, contrataram detetives particulares, ofereceram recompensas por informações. Nada trouxe Tris de volta para casa, mas a história não termina com as condenações. 3 anos após o julgamento, algo extraordinário aconteceu. Uma mensagem chegou à família Morrison através de um advogado anônimo. A mensagem era curta e enigmática. Ela ainda está viva. Procurem em Rarotonga. A verdade está no Jardim das Frangipanes. Rarotonga é a maior ilha das Ilhas Cook, um pequeno paraíso no Pacífico Sul, conhecido por suas praias de areia branca e águas cristalinas. A família Morrison, desesperada por qualquer pista, organizou imediatamente uma viagem até lá. O que encontraram mudou tudo o que acreditavam saber sobre o desaparecimento de Tris. Em um pequeno cemitério nos arredores da capital, Avarua, descobriram uma lápide simples com o nome Teresa Morrison. Teresa era o nome completo de Tris, que sempre preferiu o apelido. A lápide indicava uma data de morte apenas 2 dias após seu desaparecimento do navio.
Ao lado da sepultura crescia um jardim exuberante de frangipanis, flores brancas e amarelas que exalavam um perfume doce e melancólico. As autoridades locais foram contactadas e uma exumação foi autorizada. O que encontraram na sepultura chocou a todos. Não havia corpo algum, apenas uma pequena caixa de metal contendo alguns objetos pessoais de Tris, sua carteira, algumas joias e uma carta manuscrita. A carta, escrita com a letra inconfundível de Tris, contava uma história completamente diferente da que todos acreditavam. Ela não havia sido assassinada no navio. Na verdade, havia descoberto o plano contra sua vida e decidido fingir seu próprio desaparecimento para escapar. Com a ajuda de James Rodrigues, que se revelou muito mais do que um simples funcionário da manutenção, ela havia se escondido no navio até a primeira parada. James, na verdade, era um agente federal infiltrado que investigava a rede de corrupção no hospital onde Tris trabalhava. Ele estava a bordo especificamente para protegê-la, tendo descoberto que sua vida estava em perigo. O sangue encontrado na sala de máquinas era de Marcos, que havia se ferido durante uma tentativa frustrada de localizar Tris depois que ela desapareceu de sua cabine. A operação de fuga foi meticulosamente planejada. Tris permaneceu escondida em uma área secreta do navio, conhecida apenas por membros específicos da tripulação. Quando o navio atracou em Rarotonga, ela desembarcou discretamente com documentos falsos fornecidos pelo governo americano em troca de seu testemunho sobre a fraude no hospital. Mas por que a farsa do cemitério? A carta explicava que Tris queria que sua família soubesse que ela estava bem, mas não podia revelar sua localização real por questões de segurança. A sepultura vazia era um símbolo, uma forma de dizer adeus à sua vida anterior e assegurar à família que ela havia encontrado paz. Na carta, Tris explicava que estava vivendo sob nova identidade em um local seguro, longe dos tentáculos da organização criminosa que havia tentado silenciá-la. Ela mencionava estar trabalhando novamente como enfermeira, ajudando crianças em uma comunidade carente. Dizia estar feliz, apesar da dor de não poder contactar diretamente as pessoas que amava. A carta terminava com uma promessa: quando toda a rede criminosa fosse desmantelada e os verdadeiros mandantes presos, ela voltaria para casa. Até lá, pedia que sua família vivesse suas vidas plenamente, sabendo que ela estava bem e que um dia se reencontrariam. Mas será que essa carta era genuína? Especialistas em grafologia confirmaram que a caligrafia era mesmo de Tris. O papel e a tinta foram analisados e eram consistentes com a época alegada. No entanto, alguns aspectos da história não faziam sentido completo. Se Tris estava sob proteção federal, por que usar métodos tão elaborados para comunicar-se com a família? Por que não um contato oficial através dos canais apropriados? A investigação sobre a fraude no hospital havia realmente resultado em várias prisões importantes. Médicos, administradores e executivos de seguradoras foram condenados em um dos maiores escândalos de fraude médica da década. O testemunho de Tris
fornecido remotamente através de videoconferência com voz distorcida e imagem oculta, foi crucial para essas condenações. Mas Tris nunca voltou para casa, mesmo depois que todos os criminosos foram presos. A família Morrison tentou todos os canais oficiais para obter informações sobre o programa de proteção às testemunhas, mas sempre recebia respostas evasivas. Por questões de segurança nacional, informações classificadas, não podemos confirmar nem negar. Hoje, 7 anos após o desaparecimento no Celestial Dream, o caso de Tris Morrison permanece oficialmente sem solução. Marcos e David continuam cumprindo suas penas, mantendo-se em silêncio sobre os eventos daquela madrugada fatídica. A família Morrison vive com a esperança de que Tris esteja realmente viva em algum lugar, mas também com a incerteza torturante de nunca saber a verdade completa. O Oceano Pacífico continua a guardar seus segredos. Naquelas águas infinitas, onde o céu se encontra com o mar numa linha tênue entre realidade e mistério, talvez ainda naveguem as respostas que tanto procuramos. Talvez Tris esteja realmente em segurança, vivendo uma nova vida sob um novo nome, cuidando de outros como sempre fez. Ou talvez ela tenha se tornado parte das próprias águas, que tanto admirava durante aquelas manhãs tranquilas no deck do navio. A verdade sobre o que aconteceu com Tris Morrison naquela madrugada de março pode estar para sempre perdida nas profundezas do Pacífico, ou pode estar esperando o momento certo para emergir das sombras. Até lá, sua história permanece como um lembrete perturbador de como rapidamente nossas vidas podem mudar, de como pessoas com intenções sombrias podem se esconder atrás de sorrisos charmosos, e de como o oceano vasto e indiferente pode tanto esconder quanto revelar os mistérios mais profundos da natureza humana. E você, querido ouvinte, o que acha que realmente aconteceu com Tris Morrison? Ela conseguiu escapar e vive uma nova vida em segurança, ou se tornou mais uma vítima silenciosa das águas impiedosas do Pacífico? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Essa história me deixou intrigado e tenho certeza de que vocês também têm muito o que dizer sobre ela. Se gostaram desta narrativa, deixem seu like para me motivar a continuar trazendo esses mistérios fascinantes. E não esqueçam de assistir nossa próxima história sobre o caso da mulher que desapareceu em pleno voo comercial. Um mistério que vai deixar vocês sem palavras. Até a próxima história, meus queridos, e que tenham bons sonhos com mistérios que talvez nunca sejam completamente desvendados.